Olá, amados irmãos, fico muito feliz por mais um culto online, satisfação de estar aqui com vocês, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Te encorajo a curtir esse canal, a compartilhar com o máximo de pessoas possível, ative o sininho, o Senhor é bom, certo? Outra coisa que eu peço para você, que você puder, você pode, puxa seu celular, tire um selfie com sua família em casa mesmo, para que você possa se conectar com a Paz Church. Amém? Vamos agora orar ao Senhor? Curve sua cabeça. Senhor Deus, obrigado por tua bondade, pelo teu carinho, pelo teu cuidado, Pai. Vem, Pai Celestial, com teu poder, com tua glória sobre nossas vidas, sobre nossa família, Pai, vem nos proteger, Pai. Abençoa, Pai Celestial, esse culto que é para ti, Pai. Abençoa nossas famílias, Pai, em nome de Jesus. Amém. E agora vamos louvar ao Senhor. Estou seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és louvor, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Não. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus,
vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, e o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Quão grande é esse amor! Quão grande é esse amor, e o nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, e Ele não deixa de me amar. E sem o seu amor, sem o seu perdão, e o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu
pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus e vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, que vivo está, Ele está aqui, que vivo está, e Ele reina, que vivo está. E agora chegou um momento muito especial, o momento da oferta, isso mesmo. O Senhor é bom, né? A oferta que eu vou trazer para vocês está escrita em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Falar de oferta, como não falar de oferta sem falar daquele que ofertou o seu melhor, que foi o nosso Senhor Deus. Ele ofertou seu Filho para morrer na cruz por nós. E pedimos dízimos e ofertas, amados irmãos, porque a nossa casa precisa de manutenção. A igreja continua, a palavra de Deus continua sendo pregada, o amor de Deus continua sendo espalhado e preciso de vocês. A gente precisa de vocês. Você faz parte disso. A igreja de Cristo é um corpo e todos nós fazemos parte da igreja. Quer estamos à frente ou quer como membros. O Senhor vai te abençoar. Você pode, aqui embaixo vai aparecer a conta e o Pix da igreja, você pode ofertar. E se você é de Quixadá que vai ofertar, bote uma observação de Quixadá. Eu vou orar pela tua vida, eu vou orar para que Deus abra as portas de emprego, eu vou orar para que Deus abra e alargue os seus celeiros. Amém? Senhor Deus, abençoa, Pai Celestial, esse ofertante, esse dizimista, Pai. Que o Senhor venha, Pai, sobre nós, que o Senhor venha sobre a vida deles, Pai. Nunca deixe faltar nada, Pai, sobre a vida deles, Pai. Que o Senhor venha ser o provedor, Pai, o provedor pessoal dessa casa, o provedor sobre nossas famílias, Pai. É o que eu te oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a graça e a paz a todos. Sejam bem-vindos ao nosso culto. Quero aproveitar e dizer para você cumprimentar aí quem estiver do seu lado aí, dê a graça e a paz para essa pessoa. Nós estamos na semana mais importante para os cristãos, nós estamos na semana da Páscoa e esse é o nosso tema de hoje, é sobre isso que nós estaremos
meditando aqui. Nós estamos nesse lugar aqui especial da nossa cidade, um lugar para a gente ter paz e que a paz de Cristo ela venha invadir o seu coração e que ela venha lhe dar certeza e plena convicção das promessas de Deus na sua palavra. Feche seus olhos agora por um instante, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado pelo privilégio de estarmos juntos aqui, conectados contigo, em um mesmo espírito, buscando, Deus, a Tua palavra que é a nossa fonte para tudo, Jesus. E que tudo que seja ministrado aqui, Pai, venha trazer, Deus, entendimento, venha trazer, Deus, fortalecimento, ânimo, coragem, Deus, ousadia, Deus, para que a Tua igreja se mantenha viva, Deus, se mantenha, Deus, com a chama acesa, Deus, em oração, em busca por Ti, Deus, e também para expandir o Teu reino sobre essa terra, Deus. Nos prepara, Deus, para o dia da Tua volta, Deus. Nos fortalece, Deus, para que até esse dia nós nos encontramos aprovados, Deus, e sempre buscando a Tua face. Em nome de Jesus. Amém. Amém? A Páscoa representa um dos eventos mais importantes na vida de todo cristão. É a gente lembrar que foi nesse período onde Jesus foi crucificado, morto e também ele ressuscitou. O tempo ele é marcado antes e depois de Cristo. Então na Páscoa a gente vai ter esse principal símbolo. A gente teve a sexta-feira da paixão, como é conhecida, do momento da crucificação de Cristo. É um momento onde o mundo todo ele para lembrar desse momento, independente dos que creem ou não. Mas esse período da semana da Páscoa, esse é o seu maior símbolo sobre a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus, que é o Cordeiro. E eu quero lembrar um pouco para os irmãos que o significado da Páscoa, isso vem bem de antes, isso vem bem lá dos tempos de Moisés. A própria palavra Páscoa, ela significa passagem, que vem da palavra do hebraico Pessa. E como é que se deu essa passagem? Lá na época do Egito, quando o povo hebreu ele era escravo, Deus ele levanta Moisés para libertar aquele povo. E na 10ª praga, quando passa o anjo da morte, ele dá uma ordem para aquele povo. Ele dá uma ordem que eles deveriam pegar um cordeiro, eles deveriam comer aquele cordeiro, mas do sangue dele passar no umbral das portas das suas casas. Eles também comem pães asmos e também as ervas, e aquilo ali ela vai simbolizar a primeira Páscoa, pois quando o anjo da morte ele passa, ele não atinge a família do povo hebreu. E ali também é onde há um momento final, onde o faraó ele dá a liberdade para o povo sair daquela terra. Ainda existem algumas conturbações e perseguições, mas é o momento final onde o povo passa a caminhar rumo a Canaã. Mas olha o que é interessante a gente meditar nisso. Aqui em Êxodo 12, versículo 17. Ele diz o seguinte: celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo para todas as gerações. E olha o que é curioso a gente meditar disso aqui, porque a Páscoa, desde lá do tempo de Moisés, ela é para ser celebrada como um decreto perpétuo. Essa ação que Deus fez de libertação daquele povo, esse cordeiro também que foi morto, o sangue dele que foi passado nas portas e livrou o povo hebreu desse anjo da morte, isso é algo que deve ser sempre recordado. Mas isso já fazia uma referência a Jesus, a vinda de Cristo também, e é nisso que a gente vai estar meditando. Olha o que diz aqui em Êxodo 12, versículo 23. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta. E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para seus descendentes. E o significado desse cordeiro? Lá na frente a gente vai já meditar que Jesus ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é o tema dessa mensagem. Mas naquela época, esse cordeiro, com esse símbolo também de livrar aquele povo daquela destruição, ele teria que ser morto, comido e o seu sangue passado nas portas. Os pães asmos também, que é representado, que é um pão sem fermento, ele é uma lembrança da pressa que eles saíram daquele lugar. E também tem um significado de lembrar deles que eles teriam que comer às pressas. E também foi um jejum que eles tiraram ali para sair às pressas daquele lugar. E as ervas amargas, elas também vão simbolizar, no momento que eles estão desfrutando desse banquete aqui, ela vai desfrutar das aflições e dos tempos de escravidão. É para trazer a memória, a lembrança. O cordeiro sacrificado, os pães asmos para lembrar da pressa que eles saíram dali, mas as ervas amargas também, para eles não esquecer dos tempos de aflição que eles viveram durante aquele período de escravidão. Então Deus ele tem sempre o seu plano perfeito, ele faz tudo
de uma forma perfeita. E eu ressalto sobre isso aqui, do lembrete desses símbolos, para que eles não esqueçam do que o Senhor fez. Eu também quero trazer isso à sua memória. A gente vive um período difícil no momento, pandemia, o que está acontecendo, sim. Mas eu quero que você também traga à memória aquilo que o Senhor já fez pela sua vida. Eu quero que você traga à memória aquilo que o Senhor já fez na sua palavra. Eu quero que você traga à memória o sacrifício de Jesus que Ele fez por você. Quando a palavra está nos alertando sobre isso, sobre esses símbolos, é que para a gente sempre lembre na nossa mente, no nosso coração, tudo que Deus já fez e também tudo que Jesus já fez por nós, da liberdade, do acesso que nós temos a Ele, da salvação e da vida eterna. Olha o que a palavra também fala em Êxodo 12, versículo 26. Quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, responda-lhes, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Aqui nós vemos a instituição da Páscoa como um decreto perpétuo e algo que é para celebrado para sempre sob a libertação daquele povo. Mas nós também tivemos algo que nos libertou, a pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, para nós cristãos que nós vivemos hoje, eu quero lembrar vocês que o profeta Isaías, o profeta messiânico, ele disse algo sobre esse Cordeiro que viria. Olha o que fala em Isaías 53. Ele diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigo por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele, transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O Senhor faz cair sobre ele a iniquidade de todos nós, todo o pecado, todo o engano que existia nesse mundo veio sobre Cristo naquele momento da cruz. Ele foi o oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. E preste atenção no que ele diz agora: como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante dos tosqueadores fica calada, e não abriu a sua boca. Aqui Isaías ele já está declarando e profetizando que o Cordeiro viria e que ele ia passar por todo esse processo para salvar o mundo. Eu trago 3 referências importantes desse texto. Primeiro ponto é que a palavra fala que ele vai levar as nossas enfermidades. Então as nossas enfermidades, as nossas doenças, ele vem também para trazer essa cura e nos sarar de tudo isso. Mas eu também quero lembrar para os irmãos que muitas vezes a gente vê vírus e doenças como maior enfermidade, mas a maior enfermidade que existe nesse mundo é o pecado. É o ser humano quando se corrompe por conta do pecado, onde gera ganância, onde gera a questão de só pensar em si, onde gera a questão de tirar proveito das outras pessoas, onde gera também a questão de fazer aquilo que a Bíblia é contra. E meus irmãos, eu quero que você entenda uma coisa: ainda que o mundo diga que isso está certo, que algo está certo, se a Bíblia diz que é errado, nós vamos seguir a palavra de Deus. Esse é o nosso compromisso enquanto cristãos, de seguirmos a palavra de Deus. Então a maior enfermidade que existe sobre o mundo é o pecado, e todo o pecado da humanidade recai sobre ele naquele momento da cruz. É lembrar também que essa passagem ela fala que ele sofreria pelos pecados da humanidade, e o terceiro ponto é que ele vai ser o nosso pastor, nós não seremos mais ovelhas perdidas. O povo hebreu, o povo israelita, eles aguardavam a vinda do Messias. Quando ele vem, quando ele passa por esse processo, quando o sacrifício é realizado, a partir daquele momento ele mesmo se declara: eu sou o bom pastor. O bom pastor ele dá a vida por suas ovelhas. Nós não precisamos mais nos sentir perdidos, nós temos uma referência. E as ovelhas ela ouvem a voz do seu pastor, e nós temos uma referência agora para seguir. Nós temos aquele que é o caminho, que é a verdade e a vida para seguir. Então olha que Isaías profetizou isso aqui mais ou menos 700 anos antes da vinda de Cristo, mas ele declarou tudo que ele passaria. E assim ele veio ao mundo para poder enfrentar isso por nós. Olha o que João Batista ele declara agora em João capítulo 1. Quando ele vê Jesus passando, ele declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui também já é um cumprimento da profecia. Isaías também disse que o João Batista ele ia preparar o caminho para Jesus. Jesus veio. E João Batista agora, ele declara justamente esse cordeiro que o profeta Isaías anunciou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Durante essa semana, nós estivemos postando nas nossas redes sociais sobre a última semana de Jesus,
até a sua morte, a sua crucificação e até a sua ressurreição. E nós vemos momentos marcantes desse Cordeiro que passa pela terra, que passa pelo mundo, para tirar o pecado, para nos livrar da condenação eterna. A gente vê um momento interessante, que é importante frisar aqui, quando ele entra em Jerusalém, na jumentinha. A gente tem essa imagem clara na nossa cabeça. Lembra daquele momento que ele entra em Jerusalém e as pessoas começam a declarar: Hosana nas alturas, viva o nosso rei. E sabe o que é curioso? Essas mesmas pessoas que chamavam ele de rei, depois estavam em outro momento dizendo: crucificam, crucificam. E ele entrou no lugar de Barrabás, que era o nosso lugar, mas ele assumiu esse posto. A gente também vê Jesus no templo, repreendendo os líderes da época, porque a casa de Deus, uma casa de oração, uma casa de busca ao Senhor, virou um lugar de comércio. E isso também acontece nos dias de hoje, vai acontecer até a volta de Cristo em muitas igrejas, por isso que a gente tem que estar atento. Por isso que você tem que estar firme na palavra de Deus, meu irmão. Por isso que você tem que ter essa clareza nas Escrituras, para você entender que o que Deus mais quer conosco é o relacionamento, é a comunhão e também uma vida de oração, para que a gente esteja conectado com o nosso Pai. A gente também vê momentos também do julgamento, daquele que ele passou quando foi apontado. Ele não tinha pecado algum. Aqui nessa parte do julgamento também a gente vai entender o que Isaías profetizou, que ele não abriu a sua boca. Ele ficou calado, como ovelha na frente dos seus matadores. Ele ficou calado e foi fiel em todo aquele processo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios 5:7, ele diz o seguinte: Cristo é a nossa Páscoa, já foi sacrificado. E ainda em 1 Coríntios 15, ele diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E o que eu alerto com isso, que eu lembro os irmãos sobre isso? É porque se Jesus não tivesse passado por todo esse processo, não tivesse cumprido as profecias do Velho Testamento, quando ele vem, quando ele passa por todo esse processo, em vão seria a nossa fé. A nossa fé, ela vai se basear sempre nisso, no que ele pagou na cruz. É através disso que nós temos acesso à salvação e à vida eterna. Então, tudo que ele passou, tudo isso, é o que é a chave principal para você crer, e você pode crer. Ele andou sobre a terra, isso é comprovado, isso é registrado. Ainda que todo mundo diga o contrário, ainda todo mundo diga que ele foi só mais um, ele não foi só mais um. Ele é o Salvador das nossas vidas, ele é o dono das nossas vidas, ele é o nosso rei, ele é aquele que veio para fazer justiça, ele é aquele que tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades e assim curou essa terra para todo aquele que crê. Porque entenda que ainda que a gente viva nesse processo aqui e tenha essas aflições, mas ele já pagou o preço. E a gente vai ter acesso a isso naquele dia, que vamos nos encontrar com ele, no dia do juízo, e viver a eternidade para sempre com ele. Amém? Então guarde isso no seu coração. Então por isso que a Páscoa ela é uma das mais importantes celebrações, que é para a gente lembrar do sacrifício de Jesus. E qual a diferença dessa Páscoa judaica para a ceia do Senhor? Que aqui agora eu trago para o que a gente simboliza como Páscoa principal nos dias de hoje, depois de Cristo veio. Ele falou o seguinte, lá em Lucas 22, ele tomou o pão, deu graças e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Em seguida ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Agora o cordeiro, os pães asmos e as ervas amargas são substituídas pelo pão e pelo vinho. Essa é a celebração que Jesus institui. E quem é o cordeiro? Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. O pão que simboliza o seu corpo, tudo que ele passou, tudo o que foi derramado sobre ele, da ira de Deus e também da ira dos homens naquela crucificação. E também o seu sangue precioso, o sangue de alguém que foi puro, que não pecou, mas foi derramado como um sacrifício para nós. Essa agora é a simbolização da nossa Páscoa. A ceia do Senhor é a Páscoa dos cristãos e é isso que nós fazemos todo mês, nós tiramos um momento para isso e faremos isso hoje ainda. Então, para os cristãos, esse se torna o principal símbolo. A ceia do Senhor, lembre-se que nos seus últimos momentos com os discípulos, ele faz essa celebração e ele disse: façam isso sempre em memória de mim. Então agora o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele institui essa nova aliança e essa ceia do Senhor para a gente se lembrar sempre do que ele pagou por nós. Mas pastor, me diga uma coisa, e sobre o chocolate, sobre o ovo, sobre o coelho, como é que a gente pode entender isso sobre Páscoa? Se a gente for analisar numa analogia das coisas terrenas e não das coisas celestiais, o ovo ele vai simbolizar uma nova vida, o coelho ele simboliza fertilidade e o chocolate ele vai representar algo que é bom para vender no comércio. Isso tem algum contexto bíblico, pastor? Nenhum. É o mesmo contexto de algumas pessoas que durante a semana da Páscoa jejuam carne e não comem carne
e faz alguns rituais. Eu quero lembrar que não adianta você deixar de comer carne na Semana Santa e passar o restante do ano todo pecando. Não adianta você querer celebrar algo na Semana da Páscoa e durante o ano você não ter vida com Deus, você não ter relacionamento com Deus, você não consagrar sua vida diante de Deus. E se a gente for analisar esse contexto da Páscoa, no contexto comercial, no contexto como é colocado do coelho, do chocolate, do ovo, a gente for pensar até um tanto irônico. Um coelho que bota ovo e que esse ovo é de chocolate. É algo até bem previsível e bem impossível de se acontecer. Mas, pastor, eu posso comer chocolate? Você pode comer chocolate, meu irmão, não existe problema nisso. Inclusive, se você quiser abençoar a minha vida, mandar um chocolate lá para casa, ou mandar um pix para mim comprar um chocolate, eu vou aceitar de coração. E eu também quero recomendar os maridão aí, para você abençoar a sua esposa, dar um ovo da Páscoa para ela, dar um pix aí para ela comprar um chocolate ou alguma coisa para ela. E você também que está solteiro, já fica uma dica aí também para conquistar a varoa. Manda um pix para ela dizendo, ó, já estou te dando o teu presente de Páscoa, é de coração e é para lembrar de Jesus. Então qual é o ponto principal disso, meus irmãos? Não existe o problema você comer chocolate na Páscoa. A grande questão é, se eu sou cristão, se eu reconheço Cristo como meu Senhor e Salvador, se eu já conheço Ele, toda vez que vier a palavra Páscoa na minha mente, eu vou me lembrar do sacrifício de Jesus. E não de um coelho, e não de um ovo de chocolate. O que vai vir na minha mente é Jesus Cristo. É o sacrifício que Ele pagou, é a passagem dele sobre essa terra, é a passagem que levou Ele até aquela morte na cruz e que agora nós continuamos a nossa passagem até a vida eterna. Essa é a principal essência e lembrete que você tem que guardar no seu coração. E esse cordeiro, o cordeiro que o profeta Isaías declarou, o cordeiro lá da época de Moisés, o cordeiro que tira o pecado do mundo, como João Batista ele declarou, e Jesus também, quando se intitula isso, esse cordeiro ele vai ter um papel muito importante. Olha o que diz aqui em Apocalipse 5:8. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Olha aqui o versículo 9. Cantando um novo cântico, dizendo, dignos é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, de toda língua, povo e nação. Então diga comigo, digno é o Cordeiro. Por que ele é digno? Por conta de tudo que ele passou, ele recebe essa autoridade de abrir esse livro onde tem a execução do plano de Deus nos últimos tempos. Digno também de comprar todo homem, toda língua, toda tribo, toda nação, pelo seu sacrifício pago naquele tempo. Então por isso que ele é digno e por isso que a nossa honra, a nossa glória, o nosso louvor deve ser somente para ele, somente declarado e cantado para ele, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus. E olha como é importante a gente ter um encontro com esse Cordeiro. Lembre-se que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E eu encerro minhas palavras de hoje lembrando de um homem que teve um encontro com Jesus e que isso foi um marco na vida dele. Esse homem é Pedro. Pedro, como israelita, ele também aguardava a vinda de um Messias, ele aguardava a vinda daquele que seria o Salvador e o libertador do povo judeu. Mas o que acontece é que as pessoas naquela época aguardavam alguém que viria para fazer guerra contra Roma, para fazer justiça do povo contra Roma. Seria um grande guerreiro, seria uma pessoa que viria para ir de frente contra o exército romano. Mas Jesus ele veio para mostrar justamente o contrário, que antes da gente querer enfrentar o exército romano, enfrentar exércitos que nos rodeiam, a gente tem que vencer a nós mesmos. E olha o que acontece na vida de Pedro aqui em Lucas 5. Porque o que acontece? Aqui é o momento que Jesus ele se encontra com Pedro, naquele momento que ele está pescando, que ele vira uma noite, ele não consegue pegar nada, ele passa por todo aquele processo e ele não consegue justamente nada porque existia um propósito para acontecer ali. Jesus ele está ensinando à beira do mar. Pedro ele chega com os barcos vazios e Jesus pede permissão a ele para entrar no barco e para continuar ensinando o povo. Jesus estava procurando um lugar estratégico ali para estar ensinando as pessoas. E o que acontece? Na hora que ele pede, Pedro autoriza ele subir ao barco. Lembre-se que ali é algo que nós também temos que dar essa autorização para Jesus entrar nas nossas vidas. Então ele pergunta, então Jesus entra, ele autoriza e ele começa a ensinar. Mas depois de determinado momento, Pedro está tão cansado, porque ele virou aquela noite pescando, mas Jesus ele disse para ele, Pedro, lança as redes daquele lado. Lança as redes nesse lugar específico. E Pedro lhe fala algumas coisas que são extremamente importantes para a gente, porque ele diz o seguinte, pescamos a noite toda, mas pela tua palavra, pela palavra de Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele diz, pela tua palavra,
eu vou lançar. E essa história a gente lembra lá em Lucas 5 que ele pegou tanto peixe que as redes rasgaram, chamaram o barco do lado para poder compartilhar desses peixes, e grande foi o milagre e o agir que Deus fez naquela hora. E naquele momento Pedro, ele reconhece que ele era o Messias. Em meio àquele milagre, em meio àquele acontecimento, ele reconhece que ele é o Messias. E olha o que é que diz aqui no versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-me de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. O que é importante a gente entender desse reconhecimento? Lembre-se que o tema é que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Pedro, nesse momento que se prostra diante de Jesus, ele está reconhecendo os seus pecados. Ele está reconhecendo a sua natureza pecaminosa terrena, mas ele está olhando para aquele que é o Messias, ele reconhecendo aquele que é o Messias, e também está também, de certa forma, reconhecendo ele como o Senhor e Salvador dele. E na hora que ele reconhece o seu pecado, ali também é um momento que há libertação sobre a vida de Pedro. Ali também é um momento que há cura sobre a vida de Pedro. Porque olha o que Jesus diz em seguida no versículo 10. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homem. O que acontece aqui? Ele chama Pedro, ele chama Tiago e João, e ele está deixando bem claro para ele: não tenham medo de mim. E muitas vezes a gente se coloca diante de Deus com os nossos pecados, com aquilo que nos aflige, e a gente pode criar um pensamento de ter medo de Deus, de ter medo de Jesus. Mas não é isso que ele diz, não é isso que a sua palavra declara. Ele está falando: não tenha medo. De agora em diante eu farei você pescador de homens. E o que significa? De agora em diante eu estou dando um novo propósito de vida para você. De agora em diante eu estou cancelando a dívida do pecado sobre a sua vida. De agora em diante eu estou quebrando as cadeias que estavam sobre a sua vida em nome de Jesus, para que você tenha um propósito, para que você viva o seu chamado, para que você viva para a glória de Deus. De agora em diante é um novo tempo que nós vivemos quando encontramos Jesus. Ainda que existam as aflições, mas nós estamos aquele do nosso lado, que é o nosso protetor, que é o fiel, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, de agora em diante, esse é o chamado que ele tem para a vida desses homens e para a nossa vida também. E olha o que diz o versículo 11. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. E aqui existe um ato que é extremamente importante para nossas vidas. Nós temos que deixar coisas para trás. Nós temos que deixar o passado para trás. Nós temos que deixar pecados para trás. Nós temos que andar com Cristo em novidade de vida. Não que ele esteja dizendo para você deixar o seu emprego, você deixar a sua profissão. Isso é algo que Deus vai falar diretamente com você. Mas o que eu quero que você entenda dessa reflexão aqui é que quando o Cordeiro passa, quando temos o encontro com o Cordeiro, temos nossa dívida perdoada, nossos pecados perdoados, a gente vai deixar coisas para trás. A gente vai passar a ter uma novidade de vida, andar em novidade de vida e andar com Ele. E você tem que entender que andando com Cristo, coisas novas vão acontecendo na sua vida e Ele vai preenchendo coisas dentro de você. Ele vai arrancando aquilo que você achava tão importante, vai colocando algo muito mais precioso. Esses homens, eles tiveram essa atitude. Nós temos que ter essa atitude todo dia. Todo dia Ele diz para nós: segue-me, deixa tudo e vem. E todo dia a gente tem que responder: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Envia a mim para fazer a tua obra. Envia a mim para ser um homem que vai ser exemplo para a minha família. Envia a mim que vou ser uma mulher, uma esposa que vai ser um exemplo também para a minha família, para os meus filhos. É entender que o chamado de Deus é na posição que você está, mas que você tenha uma vida que vai gerar glória para Deus, que vai gerar integridade para Deus, que vão ver a marca de Cristo sobre você, a marca do sacrifício sobre você e vão reconhecer: eis aí um homem, eis aí uma mulher de Deus que está fazendo a diferença nesse mundo. É isso que eu quero declarar sobre a sua vida agora aqui em nome de Jesus. E essa lição da Páscoa e também dessa pesca que eu estou aqui representando é para a gente entender o seguinte: esse encontro que Pedro teve com o Cordeiro de Deus, teve com Cristo, ele vai também nos ensinar 3 lições importantes. Lembra que o povo israelita, eles aguardavam a vinda do Messias. Jesus veio, ele teve um encontro com ele naquele momento. Foi quebrado várias coisas na vida de Pedro, ele decidiu seguir, ele deixou o passado para trás. Mas as lições que a gente tem que entender, a primeira delas é que sempre o que Jesus diz vai ser melhor. Pedro sabia que na sua sabedoria humana, ele virou uma noite pescando. Ele virou uma noite fazendo aquilo que ele tinha habilidade, que ele era profissional. Mas ele não pegou nada. Mas Jesus, ele deu uma ordem: joga as redes daquele lado. Jesus, ele deu uma direção. Então sempre o que Jesus diz vai ser melhor.
É um lembrete que nós precisamos depender de Cristo, meus irmãos. Nós precisamos depender das palavras dele. Nós precisamos depender daquilo que ele já fez, daquilo que ele declarou e daquilo que ele ainda fará. Nós precisamos ter esse entendimento que o que Cristo vai trazer para nossas vidas sempre vai ser melhor. O segundo ponto que a gente tira da lição dessa pesca que estava nesse momento é sobre o medo. Porque o que acontece? Pedro, ele teve consciência, porque ele era um homem pecador. Ele teve consciência que Jesus era o Messias, ele teve consciência que era um homem pecador. E o que a gente traz de reflexão sobre o medo aqui? É porque nós precisamos desesperadamente de um Salvador. Nós temos que ter essa consciência, nós precisamos preencher esse vazio que ainda está dentro de nós quando nós não conhecemos a Cristo. E como é que a gente preenche esse vazio? É conhecendo a Cristo, é conhecendo aquele que é o Cordeiro, aquele que é o símbolo da Páscoa, aquele que deu a vida por nós, aquele que se entregou por nós. E assim aquele que conhece o verdadeiro amor é lançado fora todo medo. É esse o exemplo que eu trago. E entenda uma coisa, não tem problema você ter medo de uma situação ou outra no seu dia a dia. Entenda isso. O grande ponto é você direcionar o seu medo para a pessoa certa. Pedro, ele teve medo de Jesus, ele sabia que ele era o Messias, mas ele direcionou isso para a pessoa certa. Então, em meio às suas lutas e aflições, direcione isso para a pessoa certa, porque pode ter certeza que ele vai te acolher, pode ter certeza que ele vai te abraçar e vai caminhar contigo para enfrentar e para ter vitória nisso, em nome de Jesus. O terceiro ato que eu lembro desse momento da pesca, dessa lição que nós tiramos, é o ato de seguir a Jesus. É o ato que ele deixou tudo para trás para seguir a Jesus. Então ele ouve o que Jesus diz porque ele sabe o que é melhor. Ele teve um medo porque sabia que era Jesus, mas ele reconhece seus pecados e reconhece que precisa de um Salvador. Mas a terceira lição é, ele deixou tudo para seguir a Jesus, para caminhar com ele, para viver com ele. E nós precisamos ter esse entendimento muito claro. A vida terrena aqui ela vai passar. Pandemia vai passar. Coisas que a gente almeja, sonhos e tudo isso vai passar. Mas se você for um seguidor de Cristo, você vai continuar caminhando com ele para sempre. Numa vida de eternidade, não numa vida de condenação. Numa vida de glória e não numa vida de dificuldade, não numa vida de ilusões terrenas e muito menos de uma condenação eterna. Então Pedro, ele teve esse entendimento. Eu tenho que seguir esse homem. Eu preciso seguir esse homem porque ele tem as palavras de vida eterna, ele é a fonte da água viva, ele é aquele que tem poder, honra, glória e majestade, ele é aquele que pode fazer o que nenhum outro ser humano pode fazer. Imagine o que Jesus ele já fez por você. Eu imagino também, e eu trago à memória o que ele já fez por mim. Coisas que nenhuma pessoa poderia ter feito, e ele me libertou, e é por isso que eu dou toda a honra e toda a glória a ele. É pelo que ele já fez por mim. Então sabe por que a gente insiste em ir para a igreja? Sabe por que a gente insiste em orar, em buscar a palavra de Deus, em buscar ter relacionamento com Deus, ainda que a nossa carne diga que a gente deve fazer o contrário? É porque a gente traz à memória o que ele já fez por nós. A gente traz à memória do que ele já nos livrou, dos conflitos que ele já nos livrou, da paz que ele trouxe para o nosso coração, dos livramentos que ele já nos deu, momentos que a gente se encontrava à beira da morte e ele nos livrou daquilo ali. É por isso que nós somos gratos a ele, é por isso que nós continuamos firmes e fiéis, em oração e em vigilância, se preparando para esse encontro com ele, servindo ele aqui com gratidão, gratidão pelo preço que ele já pagou na cruz. Então o que sustenta a nossa fé, meus irmãos? Eu quero lembrar que nós vivemos por fé e não por vista. Pedro, ele teve a oportunidade de ver o Messias, caminhou com ele, continuou o seu legado. Mas hoje, nós vivemos a continuação do legado desses homens, e principalmente o legado de Jesus Cristo. Então, o que sustenta a nossa fé? Nós temos uma vida baseada realmente na fé, e não pelo que nós vemos. E Jesus, ele traz algo importante para a gente ver como é precioso a gente ter esse conhecimento de Jesus, esse conhecimento de Deus do que ele fez. Porque lá em Mateus 13, ele diz assim, que muitos profetas, eles desejavam ver, eles desejavam ouvir, mas que não foi possível. Foi para trás o tempo deles. Muitos deles ansiavam viver aqueles dias com Jesus. Muitos deles ansiavam viver os dias que nós vivemos hoje. Muitos dos antepassados ansiavam viver isso, mas é um privilégio que nós temos de conhecer a Jesus, saber do seu sacrifício e caminhar com ele. Eu quero que você lembre desse privilégio que você tem na sua vida. Muitas pessoas também estão falando que são tempos de vingança, são tempos de justiça. Mas eu quero lembrar que na mensagem de Cristo e trazendo
a reflexão sobre a Páscoa, a principal mensagem de Cristo é que não são tempos de vingança e não são tempos também de justiça. Eu quero que você entenda bem o que eu quero dizer aqui, porque a justiça e a vingança Deus vai fazer. E eu quero te lembrar que quando Ele fazer a justiça e a vingança dele, ninguém vai escapar, nem os justos e nem os ímpios. Ninguém vai escapar da vingança de Deus. É o que Ele também declara na palavra dele. Ninguém. Mas são tempos, na verdade, sabe de quê, meus irmãos? São tempos de arrependimento e são tempos de perdão. Assim como Ele veio há mais de 2000 anos. E essa foi a mensagem que Ele falou sobre o amor, sobre o arrependimento dos pecados, sobre buscar ter uma vida nova com Cristo, sobre buscar ser uma nova criatura. Esse tempo Ele também é para hoje. As pessoas têm que entender, nós temos que entender e temos que caminhar com base nisso, que são tempos da gente perdoar, que são tempos da gente se arrepender dos nossos pecados, que são tempos da gente se voltar para Deus de todo o nosso coração. Que a nossa entrega tem que ser radical para Deus e confiar, e assim como Pedro fez, deixar tudo para trás e seguir adiante com Ele, porque Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu não sei o que tem afligindo a sua vida nesses últimos dias, algo que de certa forma pode estar te aprisionando e que você olha para um lado, olha para o outro, tenta buscar alguém, mas às vezes não consegue e está preso em algo. Eu quero te dizer que Jesus ele pode te libertar agora, Ele pode te libertar hoje, nesse momento. Tudo que nós temos que fazer é reconhecer Ele como Salvador e dono das nossas vidas. Então você que nesse dia, que vai fazer essa oração comigo agora, entregando a sua vida para Jesus, você que se afastou do Senhor, mas que volta agora para os caminhos dEle, que se reconcilia com Ele, coloca a sua mão agora no seu coração e ore junto comigo. Diga: Senhor Jesus, eu declaro que Tu é o meu Senhor, o meu Salvador e o dono da minha vida. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu viro as costas para o mundo e me volto para a Tua luz. Escreve o meu nome no livro da vida. Me dá entendimento, me firma nas Tuas promessas e que eu seja guiado pelo Espírito Santo, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amados, em memória ao Cordeiro, vamos agora celebrar a Santa Ceia. Lembre-se que Ele é aquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. A Bíblia diz para cada pessoa examinar a si mesmo. Então que você se examine agora. Se tiver algo que você tem que colocar diante de Deus, pedir perdão, se arrepender por algo, se examine agora e faça isso. Tire esse tempo para você fazer agora, para que a gente possa cear, não para a nossa condenação, mas para a honra e memória do que Jesus pagou na cruz. Em Mateus 26 ele fala que tomou o pão e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vós. E nós estamos celebrando isso na semana da Páscoa, foi uma semana decisiva para Jesus. Eu quero que você se lembre de tudo que Ele passou, da humilhação, da perseguição, das palavras que foram lançadas sobre Ele. Lembre-se que Ele não tinha culpa e não tinha pecado nenhum, mas foi condenado por nós. Então a palavra também diz que por suas feridas nós somos sarados. Então ao celebrarmos isso, ao termos parte com o Senhor com isso, também traz cura para nossas vidas. Você pode comer o pão agora. Em seguida, ele tomou o cálice e disse: este é o meu sangue que é dado em favor de vocês. Pense em tudo que ele passou ali naquele dia, cada gota derramada. E a Bíblia ainda fala que quando ele foi perfurado na sua lateral, saiu água, aquela é água viva. E essa água viva que venha, através do que nós representamos aqui nessa Santa Ceia de hoje, inundar a sua vida. Que o sacrifício de Jesus venha para fortalecer a sua vida, para lembrar quem é o seu Salvador, para lembrar a quem nós prestamos culto aqui, que é a Jesus. Para lembrar você que cada gota que foi paga naquele dia não foi em vão. Foi para que você tenha vida eterna. Foi para que você conheça ao Filho. Foi para que você viva do amor do Pai no seu dia e pelo resto da sua vida. Eu quero que você agora compartilhe com quem estiver aí do seu lado. Você pode compartilhar e colocar um pouco no copo do seu irmão e dizer: eu tenho uma aliança com Jesus e com você. Compartilhe uns com os outros agora. E nesse ato que nós simbolizamos, levante agora a taça simbolizada aqui. E que toda a honra, toda a glória e toda a majestade seja para o nosso Rei Jesus. Você pode tomar agora. Coloca sua mão no seu coração
E vamos encerrar esse momento em oração a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado porque a Tua palavra fala que Tu amou o mundo de tal maneira que enviou o Teu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Jesus, nós queremos declarar aqui que Tu é o nosso Senhor, que Tu é o nosso Salvador, que Tu foi o Cordeiro que deu a vida por nós, mas Tu ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai. Jesus, nós nos colocamos aqui como Teus servos, como os Teus discípulos. Pai, nós nos colocamos aqui como os Teus filhos para Te adorar, para que o Senhor venha nos preencher, para que a Tua paz reine em nosso coração, para que a Tua palavra reine em nosso coração, que a Tua palavra nos santifique, nos fortaleça. Traz à nossa memória sempre, Deus, o que nos dá esperança, Deus. Traz à nossa memória, Deus, as promessas, Deus. E que a gente esteja firme nisso, Deus, até o dia da Tua volta, Deus. Eu oro por aqueles, Deus, que possam estar com algum pensamento de dúvida. Eu oro por aqueles que estão enfermos, Deus. Eu oro por nossos familiares, Deus. Eu oro por Quixaramubim, pelo Brasil, pelo mundo, Deus. Para que a Tua unção, Pai, para que a Tua glória venha, Deus, e seja manifestada sobre a vida dessas pessoas, Deus. Tirando todo o laço, Deus, tirando todo o medo, tirando toda a culpa, Pai, tirando tudo aquilo que tem afastado de estarmos no Santo dos Santos, Pai, de estarmos na Tua presença, Deus. A Tua palavra fala que aquele que experimentou o Santo dos Santos, Pai, em nenhum outro lugar ele deseja estar, Deus. Nós desejamos estar contigo, Deus, aos Teus pés, Deus, Te adorando, Pai. Te adorando e sendo fortalecido somente por Ti, Deus. É isso que eu oro, é isso que eu declaro sobre a vida de todos aqui, no nome de Jesus. Amém. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. E eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama.
deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Muitos ovos de Páscoa esse ano? Acho que não, Marissa. Por causa dessa pandemia, meus pais estão tentando economizar este ano. Páscoa sem ovos? Sem chocolate? Nossa, que sem graça! Também acho, mas tem que entender meus pais. Por causa dessa pandemia, nem posso ir visitar meus avós. Não vou ganhar nenhum ovo de Páscoa. Nossa, que chato, pois esse ano eu vou ganhar um monte de ovos. Já pedi pros meus pais um ovo bem grande, pros meus avós um maior ainda e pra minha tia com surpresa dentro. Olha, sabia que ano passado eu comi tantos ovos que fiquei até com dor de barriga. Oi, crianças! Vocês sabem qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? Claro! É você ganhar muito ovo de Páscoa e comer muito chocolate. É dia de ficar junto com a família, comer chocolate e comemorar. Eu acho que eu preciso explicar algo para vocês. Na Bíblia, a Páscoa tem 2 significados muito importantes. A celebração da primeira Páscoa e o sacrifício do Cordeiro Pascal. Oi? Como assim? Eu não entendi nadinha. Na Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Jesus, o Filho de Deus, que morreu por nós. Vocês conhecem a história da Páscoa cristã? Meus pais já me contaram essa história. Jesus foi crucificado por nós. Sim, é isso mesmo! Mas onde aparece o coelhinho nessa história? Os ovos de Páscoa, o chocolate. Sem o coelho, essas coisas não tem graça a Páscoa. Marissa, querida, está na hora de você descobrir a verdadeira história da Páscoa. Vamos lá para a salinha que a tia vai contar direitinho para vocês. Bora? Pois é, crianças. Hoje eu vou contar para vocês a verdadeira história da Páscoa. Quem aqui já ouviu falar dessa história e sabe o verdadeiro significado da Páscoa? Meus pais já me contaram essa história, não é, Miqueias? Verdade! Jesus é o nosso Cordeiro. Ele morreu para nos salvar. Nos salvar? Como assim? Nos salvar do quê, tia? Calma, crianças. Eu vou contar tudinho para vocês. Tudo começou há muito tempo atrás no Egito. Os israelitas foram escravizados pelos egípcios, mas Deus tinha prometido os libertar. Então ele enviou pragas devastadoras sobre o Egito. Fez muitos milagres, mas Faraó não libertou o povo. Então Deus decidiu enviar uma praga mais devastadora de todas. Em uma só noite, o filho mais velho de cada casa do Egito seria morto. Deus enviou 10 pragas no Egito, não é, tia Leia? Isso mesmo, mas para os israelitas seria uma noite de livramento.
Livramento? Como assim? É que para fazer distinção entre o povo de Deus e o povo egípcio, a família de cada um dos israelitas matou um cordeiro, sacrificou um cordeiro. Sacrificou um cordeiro? Como assim? Sim, Celine, cada família dos israelitas sacrificou um cordeiro, pegou o sangue e colocou nas ombreiras da porta. Quando o anjo viu, o sangue ali não entrou e o filho mais velho dos israelitas não foram mortos. Os israelitas pegaram os cordeiros sacrificados e assaram. Fizeram também pães sem fermento. Por que pães sem fermento? É que eles tinham que sair com pressa, não dava tempo de esperar o pão ser levedado. Eles tinham que sair rápido, comer rápido e pegar tudo que eles tinham e sair. Deus havia dito para eles que eles estivessem preparados, pois naquela mesma noite eles seriam livres. Eles não seriam mais escravos? Deus libertou eles? Deus prometeu e cumpriu. Naquela mesma noite, o filho de Faraó foi morto. Então Faraó mandou os israelitas embora. Eles saíram dali vitoriosos. E o que é melhor, sem nenhuma única batalha. Esse foi um dia de julgamento para os egípcios, mas de salvação para o povo de Deus. E para lembrar deste dia, Deus instituiu a Páscoa, que significa passagem. Nossa, que louco! Então se isso acontecesse hoje, eu como irmão mais velho teria morrido? Não, cara. Eu te amo muito. Calma, Miqueias. Deus já providenciou tudo isso. No Novo Testamento, a palavra de Deus nos fala que nós fomos escravizados sim pelo pecado, mas Deus providenciou um escape, o seu filho Jesus. Os israelitas sacrificaram o cordeiro para salvar suas famílias. Deus sacrificou o seu único filho em nosso lugar. O sangue de Jesus é um sinal na vida de quem o ama. Ele protege de todo o mal e nos dá uma nova vida. Agora todos podemos fazer parte da família de Deus e viver em liberdade. É por isso que continuamos a celebrar a Páscoa, mas com um significado diferente do Antigo Testamento. Celebramos a libertação do pecado, o perdão do castigo e a vitória sobre a morte. A Páscoa é a celebração da salvação. E para não esquecermos mais desse dia tão especial, vamos memorizar um versículo que está em Coríntios 5:7, que diz: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Alguns líderes religiosos disseram ao governador Pilatos que Jesus era perigoso, pois queria ser rei. Pilatos perguntou: isso é verdade? Eu sou o rei, disse Jesus, mas não desse mundo. Jesus é inocente, disse Pilatos. Não há razão para matá-lo. Vou soltar ele. Mas a multidão gritava: Pilatos mandou seus soldados baterem em Jesus e colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Então o fizeram subir o monte, carregando uma cruz de madeira. No alto do monte, os soldados romanos colocaram Jesus na cruz e pregaram suas mãos e seus pés. Fincaram a cruz no chão. Jesus foi crucificado entre dois criminosos. Ao meio-dia, o céu escureceu. Os amigos de Jesus choravam. Os líderes religiosos zombavam dizendo: você salvou aos outros, por que você não salva a si mesmo? Pai, perdoa-os, disse Jesus. Quando Jesus estava para morrer, ele fechou os olhos e disse: está consumado. Ele completou a obra que veio para realizar, por causa do seu grande amor. Um dos discípulos de Jesus, chamado José, colocou o corpo de Jesus num túmulo novo e colocou uma grande pedra na entrada. Aquela triste sexta-feira chegou ao fim. Sabe, gente, eu tô meio envergonhada. Por que, Marissa? Por causa que eu pensei que a Páscoa era só por causa do coelhinho, por causa dos ovos. Eu não lembrava de Jesus. Também, confesso que na Páscoa eu achava que era só comer com os ovinhos de chocolate e eu sequer esquecia de Jesus. Eu nem lembrava dele, eu nem sabia disso. Eu também, a gente só ficava brincando. Sabe, crianças, eu ouvi vocês falando. E eu quero dizer que Jesus, ele comemorou a última Páscoa com seus amigos.
Ele comeu pão, tomou vinho e ele explicou para os seus discípulos que o que representava e simbolizava o pão era o corpo que seria morto e o vinho era o sangue que seria derramado por nós. Esses são os verdadeiros alimentos da Páscoa. A Bíblia nos ensina que na sua última Páscoa, Jesus não descansou. Ele passou a noite orando, porque ele sabia o que estava para acontecer. Ele seria crucificado e morto pelos nossos pecados. Vocês sabem o que é pecado? Eu sei, tia. É quando vocês desobedecem seus pais. Muito bem. Quando fala mentira, quando você rouba. Pecado é tudo aquilo que nós fazemos, falamos ou pensamos que desagrada a Deus. É tudo aquilo que entristece o coração de Deus, como, por exemplo, a mentira, a desobediência, o roubo, entre tantas outras coisas. Todas essas coisas são pecados. A Bíblia nos diz, em Romanos 3:23, que todos pecaram e padecem da glória de Deus, ou seja, estão afastados da presença de Deus. Na última Páscoa, Jesus ele não descansou. Ele ficou orando em agonia, porque ele sabia tudo o que ele ia passar para que nós tivéssemos a oportunidade da vida eterna. E assim como ele orou por esse sacrifício, nós também podemos orar para agradecer por esse sacrifício. Vocês querem orar comigo? Sim! Então vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigado por ter morrido em meu lugar, para que todos os meus pecados fossem apagados e o meu nome fosse escrito no livro da vida. Em nome de Jesus? Amém. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Preparado para o nosso incrível game bíblico de Páscoa? Então vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta e vou dar 4 alternativas de respostas. E vocês vão ter que adivinhar qual é a alternativa correta. Vamos lá? Primeira pergunta. De quantas Páscoas a Bíblia nos fala? Alternativa A, 4 Páscoas? Alternativa B, 3 Páscoas? Alternativa C, 1 Páscoa? Ou alternativa D, 2 Páscoas? Tempo para vocês pensarem. Se você respondeu alternativa D, 2 Páscoas, muito bem, você acertou! Vamos lá! Segunda pergunta. A primeira Páscoa se apresenta em que parte da Bíblia? Alternativa A, Novo Testamento. Alternativa B, Apocalipse. Alternativa C, Gênesis. Ou alternativa D, Antigo Testamento. Tempo para vocês pensarem. Se você respondeu alternativa D, Antigo Testamento, parabéns, você acertou de novo! Terceira pergunta. Na primeira Páscoa, o cordeiro foi morto e seu sangue passado nos batentes da porta para proteger da morte o filho caçula. Alternativa A. O filho do meio. Alternativa B. O filho mais velho. Alternativa C. Ou nenhuma dessas alternativas. Tempo para vocês pensarem. Se você respondeu alternativa C, para salvar a vida do primogênito ou do filho mais velho, parabéns! Você acertou novamente! Pergunta número 4. Jesus morreu na cruz para que os nossos pecados fossem: alternativa A, perdoados. Alternativa B, escritos. Alternativa C, gravados. Ou alternativa D, fotografados. Tempo para vocês pensarem. Se vocês falaram alternativa A, perdoados, parabéns! Vocês acertaram de novo! Jesus passou a sua última Páscoa em companhia de quem? Dos seus discípulos, alternativa A.
Dos seus amigos, alternativa B. Dos seus inimigos, alternativa C. Ou dos seus pastores, alternativa D. Tempo para vocês pensarem. Se vocês responderam alternativa A, com seus discípulos, parabéns! Salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei, não. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei,
temerei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia.